Oi, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus, né? E é isso aí. Eu tô indo ali no dentista porque foi feita duas restaurações, só que tipo, depois que eu cheguei em casa, que eu vim perceber, né? Porque, na verdade, depois que eu como alguma coisa, é que fica assim, ó, aqui nesse dente aqui, fica manchado, né? Então, se no caso eu mostrando assim, ó, não dá pra perceber nada. Ou então, se eu passar assim a unha, eu sinto que meio que afunda. Na verdade é como se fosse um ruidinho bem pequeno, né? Que não dá para perceber só se eu passar assim a unha ou se eu comer alguma coisa aí vai ficar bem aqui manchado. Então vou lá voltar porque como foi feita a restauração, né, e tá acontecendo isso, então eu acho que ainda precisa, né, de uma correção. Vou lá voltar, vou voltar lá, vou conversar com o doutor, vou mostrar ele, né, e aí depois vocês vão ficar sabendo, né, o que é que aconteceu. E depois de lá da clínica eu vou lá na minha casa, porque o rapaz está fazendo lá o serviço, então eu vou dar uma passadinha lá, porque também tem que comprar alguns materiais que tá faltando. Materiais não, tipo, falta a torneira do banheiro, falta as tintas, e aí eu tenho que, tipo, ir lá, né? Pra ver também como é que tá. E também depois que ele fizer isso eu vou ter que tirar, porque ainda lá tem uns bregueços lá, tem um guarda-roupa que falta desmanchar, tem que desmanchar, desmontar e jogar fora. Tem algumas coisinhas lá que eu tenho que desocupar, né? Porque quando alguém for alugar a casa tem que estar totalmente vazia. Então é isso aí, tá, meus amores? Acompanhem esse vídeo comigo até o final, que é claro que eu, Rose Calisto, vou amar. Eu gosto sempre de adiantar o lado, né? E sair cedo para resolver minhas coisas, porque eu sempre gosto de ser a primeira da fila. Não gosto muito de ficar esperando, de atrasalada, não. Então, saí cedo de casa, né? Logo após o almoço. E cheguei na clínica, como vocês podem ver aí, só tinha eu e um rapaz que chegou depois de mim, né? Eu fui a primeira a chegar à tarde. E aí, conversei com o doutor. E aí ele mandou que eu entrasse na sala para fazer uma restauração que ficou faltando e a limpeza, né, que ele me falou que ele já tinha feito o pacote, cobrado tudo e eu não percebi. E se eu não voltasse lá agora, bebê, eu ia perder. E agora estamos aí na reforma da casa, né? O rapaz ele já tá eu acho que na metade. Porque isso aí, gente, é coisa rápida, né? Eu saí ontem, tava esse tanto aí feito, mas é claro que eu voltando lá hoje, já vai estar praticamente a sala, né? Já vai estar encerrando aí na sala. E é isso, né? Ele, todos os dias após o trabalho dele, porque ele trabalha, então depois que ele chega do trabalho, ele vai para lá, para minha casa, fazer o serviço. E ele é rápido e daqui a pouco termina. Ele falou que no máximo vai até sábado. E essas são que a minha irmã e a minha sobrinha atrás, né? Eu tô voltando para casa e elas estão, né, caminhando, saíram para caminhar, então eu aproveitei a carona delas, né, saí junto com elas. E é isso aí, né? Como sempre, né, como nos velhos tempos, né, eu aproveitei que elas foram caminhar. Eu disse, vou acompanhar vocês, vou pegar a carona de vocês porque eu vou para casa beber, então vim com elas andando, conversando, né, brincando, como sempre, colocando papos em dia, né? E é isso, gente, a gente foi, né, o percurso aí, né, de antigamente, e é isso aí, né? Então a gente tá indo sentindo, gente, o atacadão, né? Porque a caminhada é assim, a gente às vezes vai para o lado do supermercado, mesmo sem fazer compras, dá uma volta ali, né? Pelas redondezas, depois a gente volta, a gente e elas, né? Porque agora eu tô para cá, para a banda de cá, e elas estão, né? Continuam lá. Mas também no dia que eu quiser, é só marcar
que eu saio para fazer caminhada com elas. Saio daqui, a gente se encontra no caminho e é isso, né? Não é tão assim perto, mas também não é tão longe que eu não possa, né, marcar para poder a gente fazer caminhada juntas. E é isso aí, né? Eu aproveitei porque é claro que já que eu ia descer e elas vieram pro lado de cá, e foi o nosso último ponto, né? Junto aí elas foram para lá e eu subi ali a passarela. E é isso, né, gente? Vida que segue, eu vim para o meu lar, porque o meu destino agora é outro, né? Para quem não sabe, tá chegando agora, eu me mudei recentemente. Gente, eu tava pensando aqui, eu sou esquecida demais. Meu Deus, nunca vi uma pessoa esquecer tanto na vida. Olha, eu não era assim não, viu? Eu, para esquecer uma coisa era muito difícil, mas ultimamente eu saí, né? Eu fui, comprei a tinta que eu vou usar lá na casa e eu não gravei. Nem gravei entrando na loja, nem lá, nem comprando, nem nada. E nem depois que eu comprei, né? Que deixei a tinta lá. Eu não me lembrei de gravar. Nossa, meu Deus. Sou cabeçuda demais. Eu comprei um potinho pequeno e uma latinha maior, né? Que eu vou pintar fora. E dentro eu vou pintar só na parte rosa, que eu vou pintar de vermelho. E na parte do banheiro também eu tô querendo, né? Naquela parte que fica sem revestimento, eu tô querendo pintar na parede e no teto. Com uma latinha só, viu? Eu comprei uma latinha, eu espero que dê. Eu acredito que vai dar. E a outra latinha eu comprei uma lata assim de, eu acho que é 3,5 litros. Comprei uma cor verde, mas um verde, o rapaz chama de verde, esqueci o nome, não sei se é verde fechado, alguma coisa assim. É um verde assim diferente do verde que tá lá, né? E como eu tô ajeitando a casa e fora, pelo menos na parede assim, logo da porta da chegada, a tinta ela tá bem, tem uma parte que tá bem suadinha, aí precisa, né? Então eu vou pintar fora também. E é isso, né? Torcer para que quando eu terminar essa reforma, Deus abençoe e envie, né? Uma pessoa de bem, né? Para alugar. Eu ia fazer, na verdade eu já vou, o vídeo que eu comecei que eu vou finalizar, né? E eu fui lá pra sala, mas só que tem um som ligado. Aí, com certeza ia sair na música, então eu vim pra cá pra poder não sair nenhum barulho, né, de música nenhuma, pra não dar direitos autorais no vídeo. E também, gente, eu vi uma baratona lá na sala agora, meu Deus, eu disse, meu Deus, ela entrou por onde? Porque a porta é bem baixa, mas tem jeito não pra essas baratas. Aí eu botei logo um pouquinho de veneno ali na porta. E também tá tudo aqui ainda sem ajeitar, meu Deus, gente, esses dias eu tô saindo, né, por conta dessa reforma, aí vou lá. Eu tava atrás de materiais, né, saindo para comprar os materiais das coisas e ainda falta o registro do banheiro, né? E também falta, eu vou ter que comprar um pacote de argamassa, porque a argamassa que eu comprei, eu acho que é C1. E eu vou ter que comprar a C2. Eu vou ter que comprar para banheiro, né? E aí o rapaz falou que tem que ser uma melhorzinha, porque eu tô querendo pelo menos trocar uma parte. Eu não vou trocar todo, mas uma parte, porque senão todo vai ficar também muito em conta, né? E pra mim vai ficar pesado. Aí ele falou que eu, tipo, que ele vai ver, né? Vai ver lá, tipo, de acordo das pedras que ele colocar, se vai sobrar pra poder colocar lá, pra ficar um negocinho ajeitadinho. E também porque eu vou trocar
o registro do banheiro e, tipo, vai quebrar ali a parede. Já tá um pouquinho quebrado, né? Porque quando deu problema teve que quebrar para poder colocar lá um registro, né? Do jeito que tem que ligar em cima, né? Mas a forma correta é para ligar, né, na parede. E aí eu vou ajeitar logo isso, né? Já comprei a descarga, já mostrei a vocês. A torneira da pia da cozinha vou trocar também, por quê? Porque começou a pingar. Pouco antes de eu vir pra cá, a torneira ela começou a pingar. Tipo, tinha horas que quando a água tava muito forte, que eu ia utilizar a torneira, aí quando eu fechava ficava água pingando o tempo todo, né? Então é muito desperdício de água e essas coisas me incomodam demais, né? Então eu disse, não, vou logo trocar essa torneira, porque se eu não trocar agora, possa ser que mais tarde, né? Tipo, a pessoa que alugar reclame, se queixa, aí eu tenho que trocar. Então eu vou trocar logo. Eu comprei a tinta, levei lá, o rapaz tá lá fazendo serviço, filmei um pouquinho, vou mostrar a vocês. E hoje eu nem demorei muito lá, né? Porque também esses dias indo pra lá direto. Eu tô cansada, meu Deus. Aí eu passei no dentista. E é isso, gente. Ela ficou. Hoje foi outra profissional. Eu não sei se ela. Eu acho que é médica, né? Porque tem o doutor que faz a avaliação, que é o dono da clínica. E aí depois ele passa para uma profissional, né? Um profissional atender a gente. E aí, da outra vez, semana passada, foi uma que me atendeu. E a de hoje foi outra, gente. Eu sofri, viu? Nossa, olha, me incomodou demais. Porque aqueles motorzinhos, vixe, é horrível. Tinha um negocinho de motorzinho chato que quando ela encostava no meu dente, velho, doía, sabe? Mas eu acho que, gente, que doía por quê? Porque eu tenho perda óssea. Eu acho que era por conta disso, né? Porque quase todos os dentes que ela mexeu com aquele motorzinho, doía. Aí quando ela depois trocou de motorzinho, melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho, mas também doeu. Então me incomodou a beça. Nossa, eu fiquei lá, sabe, na mesa. Tudo que eu queria era que aquilo terminasse logo. E aí quando eu voltei lá hoje, que eu me queixei ao doutor, né? Porque semana passada, quando eu fui lá, ele olhou, né? Fez a avaliação e eu já sabia, né? Na verdade, eu já fui com esse relato para ele, falando sobre a falha aqui, uma falha aqui, e aqui tinha o que? Eu não sei como é que eu chamo. Eu sei que o dente ele tá um pouquinho gastado, sabe? Eu não sei se chama. Porque assim, como os meus dentes eles são claros e aqui também não tava assim. Tinha uma carizinha bem pequena que quando eu observava direito dava para ver, mas só dava para perceber se chegasse no caso perto de mim e olhasse assim de lado, aí ia ver aqui, sabe? Mas fora isso não tinha como ver. Então, quando eu comia o alimento, se eu passasse assim o dedo, eu sentia que tinha a cavidade, tá? Mas não dava muito para perceber, porque é algo que era da cor do dente mesmo, né? Então não tinha muita diferença não, mas quando eu passava assim o dedo, eu sentia a cavidade. Ou se eu comesse algum alimento, o alimento ele se concentrava na maior parte aqui, ó. Então, aquilo me incomodava muito, né? Além da abertura que tinha aqui por conta da minha perda óssea, depois que eu usei aparelho ortodôntico, aparelho corretivo, aí ficou essa abertura, porque antes não tinha. Então eu fui, né, com essa queixa pro doutor, né, para poder fazer essa correção daqui. E daí ele pegou e fez a avaliação, aí falou o valor.
Aí eu falei pra ele assim, porque ele cobrou um valorzinho, que eu disse, doutor, tá muito salgado pra fazer tudo agora. Aí ele falou assim, quanto você pode dar? Aí eu falei assim, eu posso dar X agora. Aí ele pegou e falou, tá certo. Aí mandou, né? Eu ir fazer o procedimento. Aí fui na recepção, paguei o valor e fui pra fazer. Só que daí, bebê, a menina que fez o procedimento, ela só fez em um dente só. Só que como eu tô falando pra vocês que não dava pra perceber direito, só dava mais se passasse aqui a mão aqui, ou, assim, ou então quando eu comia alguma coisa que ficava aquela sujeira concentrada aqui, é que dava pra ver. E aí, na hora que eu saí de lá, aparentemente estava tudo bem. Uma que eu não enxergo direito, eu tô aqui conversando com você, mas eu não enxergo direito, né? Então, aparentemente estava tudo bem. Eu olhei, aqui estava fechada a abertura que tinha no, é, que tinha também não tem mais, né? Aí eu disse, tá tudo bem, saí. Mas ela falou, qualquer coisa você pode voltar. Aí eu, certo. Aí saí. Aí depois que eu fui perceber, né? Após o dia seguinte, foi que eu comecei a perceber e não, tem alguma coisa errada aqui. Tipo, parecia que ela não tinha feito, na verdade, o procedimento nesse dente, se ela só fez nenhum. E aí, eu disse, não, semana que vem eu vou lá. Aí passou-se 1, 2, 3, 4 dias, porque como eu fui lá quinta-feira passada, aí eu disse, eu vou ver o dia mais, tipo, o dia menos corrido, né? Porque esses dias, como eu tô assim, na correria, eu disse, e aí eu vou lá no dia menos corrido para poder ajeitar esse dente. E tudo, gente, a gente vai de uma conversa, né? Porque a gente sabe que as coisas, assim, as pessoas andam, gente, com o nervo à flor da pele, muitas das vezes com a mente ocupada, muitas coisas na cabeça, e às vezes as pessoas elas fazem as coisas desapercebidas, né? Ou seja, quando eu entrei na sala, eu falei para ela, além de ter no prontuário, porque o médico deixa com ela prontuário, eu falei para ela. Ela perguntou o que é que eu qual a minha queixa, eu disse para ela, né, que tinha 2 restaurações, mostrei os lugares para poder fazer, né? Então, como ela ficou mexendo lá um tempão na minha boca e eu sentia mexer cá no dente cá e no dente cá, eu disse, ela tá fazendo nos dois, né? Aí tá. Aí, quando eu cheguei aqui foi que eu percebi. E aí depois eu tive que voltar lá. E aí hoje o médico perguntou, e aí, pode dizer. Aí eu falei assim, doutor, eu acho que o meu dente vai precisar fazer um reparo aqui na vai precisar fazer um reparo aqui na restauração. Aí eu pedi para ele olhar. Eu disse assim, olha aqui para o senhor ver. Aí ele olhou. Aí ele perguntou o que foi que ele me cobrou. Aí eu falei, eu paguei X. O senhor me cobrou X e eu fui lá e paguei. Aí ele falou assim. Aí ele falou, o que foi que você fez? Aí eu disse, eu fiz a restauração. Aí ele, nossa. Aí ele ainda perguntou assim, você vai pagar, você vai fazer a limpeza hoje? Eu disse, doutor, hoje eu não tô com dinheiro para fazer a limpeza não. Aí depois ele falou assim, quanto você pagou? Aí eu disse, eu paguei X. Aí ele falou, ah não, já tá tudo incluso, eu fiz X para você. Ou seja, ele tipo fez aquele valor que ele falou para mim. Ele fez, cobrou já a limpeza, as duas restaurações. Só que a menina só tinha feito uma limpeza. E aí, bebê, graças a Deus que hoje ele mesmo, né, se lembrou. Porque se ele não se lembrasse, eu não ia me lembrar desse detalhe. Porque, na verdade, eu não tinha entendido direito que ele também estava cobrando
naquele momento que ia também fazer a limpeza. Para mim era só as duas restaurações. E esse doutor, deixa eu ver, ano passado eu fui lá, e aí, porque eu tinha uma queixa aqui da minha contenção, né? Porque quem usa aparelho sabe o que é contenção, que a gente coloca aqui, né? Para os dentes ficarem fixos. E aí, o meu, né? A contenção tinha soltado, porque eles colocam a cola e solta. E aí, como tinha soltado, eu fui lá, né? Para poder fazer essa, para poder colar, né? Não é nem colocação, porque só soltou, mas ficou no lugar. Aí o doutor, ele pegou e nem me cobrou, né? O procedimento. Aí mandou essa mesma menina que fez semana passada, né? A restauração foi que colou aqui a minha contenção. E aí eu disse, meu Deus, em clínica nenhuma, ninguém faz nada assim, né? Tipo, você vai lá fazer uma coisa e tipo, o doutor faz e não lhe cobra. Aí eu vi, né, a gentileza dele e tal. Aí quando aconteceu isso do dente, eu disse, não, vou lá conversar com ele, né? Explicar ele direitinho para ver o que é que aconteceu, porque eu paguei as duas restaurações, mas eu tô vendo que só foi feito uma, né? Porque quando eu olhava eu só enxergava uma, né? E aí ele me recebeu super bem, né? E mandou ir novamente lá na sala fazer, só que hoje foi outra profissional e incomodou demais. A mão dela era muito pesada. Quando a menina colou a minha contenção ano passado, que foi essa mesma da semana passada, eu também senti a mão dela muito pesada, porque ela colou a contenção e ela ficava assim fazendo força, puxando para ver se realmente estava segura, né, se ia sair do lugar ou não e tal. E nossa, e ela puxava assim meu queixo, meu Deus. Mas aí, quando foi segunda vez, né, que ela fez essa restauração, eu já não sentia a mão dela ser tão pesada. Mas a de hoje. E outra, a de hoje não permitiu também que eu gravasse. Eu gravei só um pouquinho, né? Mas ela já foi logo falando que ela não queria sair na gravação. Aí falou pra mim que quando eu terminasse a gravação, que ela começava o procedimento. Aí eu peguei e encerrei, né, a gravação, aí fiquei com o celular na mão, aí ela falou assim, você vai ficar o procedimento todo assim, com o celular na mão? Aí eu falei pra ela, se não tiver problema, se a senhora permitir, aí ela, não permito não. Ai, meu Deus, eu tive que guardar o celular, é claro, né? Guardei o celular, mas tá tudo bem. Gravei um pouquinho que deu para gravar um pouquinho. Vou mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. E é isso, gente. Tô com saudade de fazer live, mas esse dia está bastante corrido. Queria bastante. Quase que hoje eu ia fazer, né? Eu tô até agora aqui pensando em fazer uma live, né? Porque eu tô com vontade mesmo de fazer uma live. Saudade, né, de vocês. Mas é isso, tá, meus amores? No demais, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Fiquem todos com Deus. Um beijão no seu coração. Até o próximo vídeo e tchau!